Daí, pessoal, mais uma resolução. No último dia 13, 360 policiais militares foram destacados para conter 80 manifestantes em 20 minutos. Mantendo as mesmas condições, qual o número de policiais necessários para que 60 manifestantes sejam controlados em 30 minutos? Bom, aí então eu tenho, né, uma regra de 3 composta. 360 policiais militares e aí contendo 80 manifestantes em 20 minutos. E qual o número de policiais para conter 60 manifestantes? Isso em 30 minutos, né? Mantendo as mesmas condições, mesmo tipo de policial, mesmo tipo de manifestante, mesmo local, enfim. Então, fazendo a armação dessa regra de 3 composta. Então, eu tenho a descrição do problema. 360 policiais foram deslocados para conter 80 manifestantes numa ação que deveria durar ou que durou 20 minutos. Ok. Aí vem a pergunta. Mantendo essas condições, qual é o número de policiais? Então, X policiais necessários para 60 manifestantes num tempo de 30 minutos. Ok? Então tá aí a minha regra de 3 composta. 2 cuidados iniciais na hora de resolver uma regra de 3 composta. Primeiro, fazer com que a grandeza que apresenta o x fique numa das pontas, ou no início da armação, ou no final da armação. E, pela característica do problema, o meu x, a minha variável, já ficou numa ponta, já ficou no início. Então essa preocupação, de certa forma, eu não preciso ter, porque o x já ficou no início. Seria uma dificuldade a mais se o x estivesse aqui no meio. Fosse x aqui no manifestantes ou x aqui no 80. E aí o que eu deveria fazer? Trocar de lugar aqui ou aqui. Então quando o x não fica na ponta, eu troco a grandeza de lugar para uma das pontas. Ok? Bom. Então, o x já está na ponta, o x já está no início da armação. Segunda preocupação que eu tenho que ter na hora de resolver uma regra de 3 composta é a comparação entre as grandezas, no que se refere à relação de proporcionalidade, direta ou inversa. E para eu estabelecer essa relação de proporcionalidade, eu comparo sempre cada uma das grandezas com aquela grandeza que apresenta a variável, que apresenta o x, que no caso aqui é o número de policiais. Então eu vou tomar o número de policiais como a grandeza referência. E aí, para eu conseguir estabelecer justamente essa relação correta de proporcionalidade, eu vou fazer a pergunta quanto mais. Se eu faço a pergunta quanto mais e a resposta é mais, significa relação direta. Se eu faço a pergunta quanto mais e a resposta é menos, a relação é inversa. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou comparar número de manifestantes com número de policiais. E aí a pergunta é, quanto mais manifestantes, eu preciso de mais policiais ou de menos policiais para conter? Mais manifestantes, mais policiais. Portanto, relação direta. Se a relação é direta, eu vou indicar isso posicionando flechas. E essas flechas são posicionadas para grandezas diretas, apontando para o mesmo sentido. Ou as duas para cima, ou as duas para cima, ou as duas para baixo. Isso vai me indicar que essas grandezas policiais e manifestantes são diretas. Bom, eu vou optar por colocar apontando para cima. Isso é uma escolha pessoal. Agora eu preciso comparar a grandeza tempo com o número de policiais. Lembra que a minha referência é a grandeza que tem o x, número de policiais. E aí eu faço de novo a pergunta quanto mais. Quanto mais tempo eu disponho, eu preciso de mais policiais ou menos policiais para conter? Bom, preciso de menos policiais. Ou ainda a pergunta,
quanto mais policiais eu disponho, eu vou precisar de mais tempo ou de menos tempo? Menos tempo. Se eu tenho muitos policiais, em menos tempo eu consigo realizar a ação. Portanto, essas grandezas, número de policiais e o tempo, são grandezas de natureza inversa. Portanto, a flechinha que eu vou posicionar aqui no tempo tem que ficar contrária à dos policiais. Se a dos policiais eu optei por colocar para cima, essa aqui obrigatoriamente tem que ficar para baixo. Bom, depois que eu posicionei as flechas, eu vou fazer o cálculo. Mas para fazer o cálculo, fazer o procedimento matemático, é necessário que as flechas estejam todas no mesmo sentido. Então, ou eu inverto esta aqui, ó, e ela vai ficar para cima, e aí ficam as três para cima, que eu acho que é o mais indicado. Ou eu mudo esta, e aí ficam as três apontando para baixo. Então eu tenho que escolher, e obviamente o que é mais cômodo, né, mais confortável, é mudar esta flecha aqui, que é a única para baixo, e torná-la para cima. Então 360 aqui, ó, e o X eu não mudo, o 80 e o 60 aqui eu não mudo, mas essa grandeza eu vou mudar, e eu fico com 30 em cima e 20 embaixo, já que eu tenho que mudar o sentido da flecha. E agora, como que se faz? Bom, tu vai separar o X com igual, né? Por isso que é interessante manter o X numa das pontas. O X com igual, faço uma razão para ele, e aqui também faço uma razão para esses dois, fazendo aqui multiplicação. Agora é só resolver isso. Posso cancelar aqui, ó, 0 com 0, 0 com 0, e aí vou reduzir aqui os valores. 360 para x é igual a 8 vezes 3, estou fazendo lentamente. E aqui 6 vezes 2. Posso simplificar ou posso multiplicar? Essa multiplicação está simples, eu vou multiplicar, olha só. 8 vezes 3, 24. E 6 vezes 2, 12. Inclusive isso aqui dá inteiro, dá 2. Então 360 para x é igual a 2. Esse x faz a falsa passagem. 360 é igual a 2x. 360 isola o x. 360 por 2 é igual a x. E o x é igual a 180 policiais. Ok? E aí eu tenho isso, letra A. Ok? Então era isso. Podemos ir para uma próxima questão, que é a de número 5. Com base no anúncio acima, podemos concluir que o preço fora da promoção é... Então olha só, diz assim, ó, tem um livro aí, o livro chama O Código Machado, né, de autoria do professor Marcelo Nunes, inclusive meu colega. Então o Código Machado, esse livro, ele está com desconto de 30%. E aí esse livro vai custar, com esse desconto, R$ 42,00. Aí pergunta quanto seria o preço fora da promoção, quer dizer, quanto seria o preço normal, né? Inclusive eu indico para todo mundo aí esse livro, né? Eu já li, é bastante interessante. Ele é um romance policial que reúne aí, né, os nomes de vários poetas e autores brasileiros, né? E aí através desses nomes, usando o nome das ruas, enfim, vale a pena muito tu ler esse livro, é bem bacana. Então, com desconto de 30%, esse livro custa R$ 42,00. Então, olha só, eu tenho o preço normal do livro, que é o que eu quero. O preço normal menos 30% resulta R$ 42,00. Então significa que esse R$ 42,00 na realidade é o que? Esse R$ 42,00 se refere a 70%. Né? Se tu ganha um desconto de 30%, então porque tu vai pagar somente 70%. Então essa é a minha primeira afirmação matemática, que R$ 42,00 se refere a 70%.
Como eu quero o preço normal do livro, eu quero o preço integral do livro, então 100% é o preço todo, será x. E aí, regra de 3 percentual, regra de 3 direta, eu vou multiplicar cruzado, isolando o x. E sempre quem cruza com x, no caso aqui o 70, fica como divisor. E aí eu tenho então 42 vezes 100 dividido por 70. Né? Aqui seria 70%, aqui também 100%, vai cancelar os percentuais, então eu não preciso nem manifestar. E aí, resolvendo esse x, cancelo esse zero com esse zero, eu tenho aí 42, eu posso simplificar com 7 que dá 6, e aí 6 vezes 10 60, ou então multiplico 42 vezes 10 dá 420, divido por 7, da mesma forma, x igual a 60. Logo, o preço do livro normal é de R$60. E aí eu procuro onde está os R$60. 46,50 entre 50 e 54, 54 e 58, está aqui, ó, letra D, entre 58 e R$62. Ok? Então aí um problema percentual. E vou aproveitar para fazer mais uma questão, questão 6. E aí diz assim, um posto de lavagem durante uma sexta-feira atendeu 14 carros e 8 motos, gerando uma receita de R$400. No sábado, foram lavados 18 carros e 10 motos, resultando em uma receita de R$510. Pergunta a diferença entre os preços da lavagem do carro e da moto. Então, olha só, o preço do carro eu vou chamar de x, já que eu não sei quanto custa. E o preço da lavagem da moto eu vou chamar de y, que eu também não sei quanto custa. Aí eu tenho assim, ó, na sexta. O que aconteceu na sexta? Na sexta eu atendi 14 carros. Então 14 vezes o x, que é o preço de cada um, 14 vezes x, mais atendi também 8 motos. Então 8 motos vezes o preço y, que é o preço de cada moto, isso fez com que eu arrecadasse R$400. Então 14 vezes x são 14 carros. 14 vezes aqui o preço de cada carro. Então 14 vezes o preço de cada carro, mais 8 vezes o preço de cada moto, deu 400. Isso na sexta. No sábado, o que aconteceu? No sábado foram lavados 18 carros. Então 18 vezes x, mais 10 motos. Então 10 multiplicados por y, que é o preço de cada moto. E aí gerou uma receita de 510. E aí eu vou montar um sistema aí, ó. 14x mais 8y, isso é igual a R$400. Assim como 18x mais 10y resulta em R$510. Está aí o sistema a ser resolvido. E aí como que eu posso resolver esse sistema? Bom, primeiro eu poderia, dividir, por exemplo, esse sistema aqui de cima por 2, essa equação aqui de cima por 2, e aí ficaria 7x mais 4y igual a 200, mesma coisa, para reduzir os valores, enfim. Aqui também podia dividir por 2, daria 9x mais 5y igual a 260, e aí esse sistema aqui é equivalente a esse. O que é um sistema equivalente? É o sistema que tem o mesmo conjunto de solução, ou o mesmo par ordenado de solução. Mas eu não vou fazer isso, tá? Eu vou manter o sistema original aí. Para eu resolver esse sistema, como que eu posso fazer? Bom, eu vou resolver isso aí por adição, e aí então eu vou escolher a grandeza y, que é o preço da moto, para eliminar. Então, já que eu escolhi o y, eu vou multiplicar a de cima e a de baixo
pelos coeficientes do y de forma trocada. Vou multiplicar de cima por 10, que é o coeficiente do y aqui embaixo, e vou multiplicar de baixo por 8, que é o coeficiente aqui do y lá de cima. E além disso, como os dois sinais aqui do y são iguais, é interessante, é importante que um deles tenha sinal trocado para eu poder fazer o cancelamento. Então eu vou escolher um deles para multiplicar por menos, né? Então eu vou escolher ou multiplico por menos 10 ou multiplico por menos 8. Tanto faz, tá? Essa escolha é uma escolha que tu vai fazer na hora, mas eu vou fazer uma conjectura aqui, ó. Se eu multiplicar de cima por menos, e é 10, vai ficar menos 140. Se eu multiplicar de baixo por menos 8 vezes 18, isso vai ficar 80, vai dar 144. Então eu acho que é mais interessante multiplicar a de baixo, né? Bom, então vai ficar tanto faz, né? Vou multiplicar de cima, tá? Vai ficar mais fácil o produto. Então eu tenho esse sistema menos 140x, multipliquei por 10, aqui mais menos 80y igual a menos 400. Tá? Então, menos 10 multipliquei por 14, multipliquei por 8 e multiplico por 400, aqui dá 4.000 na realidade, né? Menos 10 vezes 400, menos 4.000. Aí a de baixo vou multiplicar por 8. Aí 8 vezes 18 dá 80. E 8 vezes 8, 64. 80 com 64, 144. 144x. 8 vezes 10y mais 80y, que é o que eu queria ali aqui, ó. Menos 80y com mais 80y para eu cancelar. Ok? E aqui 8 vezes 510. 8 vezes 500 dá 4.000. E aí 8 vezes 10, 80. Então isso vai dar 4.080. Tá aqui o meu novo sistema. Como eu previ, né? Menos 80y com mais 80y. Vou cancelar. E vou operar aqui, ó. 140x com 140, menos 140x com 144x. Isso resulta 4x. Cancelou aqui no meio, igual menos 4.000 com 4.080. Isso vai resultar 80. E aí x é igual a 80, divide por 4. X é igual a 20. Como x é o preço de cada carro, então significa que cada carro custa R$20 para efetuar a lavagem. E o preço da moto? Bom, e a moto eu escolho uma das equações e substituo. Vou escolher a primeira aqui, ó. 14x mais... Vou escolher a de baixo, porque a de baixo está multiplicando y por 10. Isso vai facilitar um pouquinho pra gente. Então, olha só. 18x, mas podia ser de cima também, tá? Isso é uma escolha. 18x mais 10y igual a 510. Como x é 20, então eu tenho 18 vezes o x. Então, vezes 20 mais 10y igual a 510. 18 vezes 20 dá 360. Vou fazer bem devagar, ó. Mais 10y igual a 510. 10y igual a 510 menos 360. Estou isolando y. Y igual a 510 menos 360. Isso vai dar 150. E aí divide por 10. E o y é 15. Lembrando que y é o preço da moto. Né? O y é o preço da moto. Então, cada moto custa R$15. Como ele pede a diferença entre os preços, R$20 menos R$15 dá uma diferença de R$5. E aí,
estou na letra B. Ok? Então era isso. Espero que essa correção esteja te ajudando. Obrigado pela visita, bons estudos, forte abraço e até a próxima.